Já parou pra pensar por que alguns jogos te prendem por horas, enquanto outros, mesmo sendo bonitos e bem feitos, você simplesmente larga no meio do caminho? Não é a falta de habilidade nem só o gosto pessoal. Existe algo acontecendo por trás da tela que faz toda a diferença. Quando a gente fala de jogos, a verdade é que o jogo não acontece na tela. Ele acontece na mente do jogador. E entender isso muda completamente a forma como você pensa design, gameplay e até narrativa. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre modelagem e como essa habilidade monta e cria a experiência de jogo que acontece dentro da sua cabeça enquanto você joga videogame. E aí, vamos lá? Nós ainda não sabemos exatamente como a mente humana funciona, mas, enquanto estamos falando de jogos, nós sabemos que a experiência de jogo acontece na mente do jogador. A gente sabe disso, pois duas pessoas podem jogar o mesmo jogo e ter experiências diferentes. Se a experiência fosse somente o código, as mecânicas, os visuais ou qualquer outro aspecto isolado, duas pessoas jogando o mesmo jogo teriam a mesma experiência. Mas não é isso que acontece. Por exemplo, eu sei que você ama Hollow Knight e Dark Souls, enquanto eu, pessoalmente, não sou um fã. Não há nada de errado com isso, o jogo é incrível e eu simplesmente tenho uma experiência que, no meu caso, não foi do meu agrado. Isso significa que nós não temos controle sobre a experiência do jogador? Bom, mais ou menos. Nós, enquanto designers, apesar de não podermos garantir uma experiência específica, podemos guiá-las, construindo caminhos que direcionam uma experiência para um resultado previsível. Por isso, o trabalho do game designer não é apenas criar regras, gráficos ou mecânicas, mas entender como o jogador percebe, interpreta e sente aquilo que está jogando. Como eu disse antes, nós vamos falar aqui de modelagem, conceito esse que Jesse Shell explica em seu livro, The Art of Game Design, onde em um de seus capítulos, Shell explica que esse conceito, junto com foco, imaginação e empatia, monta a experiência de jogo. Nós não compreendemos a realidade de forma direta. Aquilo que chamamos de realidade é, na verdade, um modelo criado pela nossa mente para dar sentido ao universo ao nosso redor. Pegue a luz como exemplo. No nosso cérebro, ela é interpretada como claridade e cores, mas na prática, todas as cores são apenas vibrações de ondas eletromagnéticas em diferentes frequências. Mesmo assim, é muito mais útil para o nosso cérebro enxergar cores, porque isso nos ajuda a diferenciar objetos, ambientes e até perigos. Ou seja, quando interpretamos o mundo, estamos constantemente criando uma simulação mental da realidade. E quando essa simulação não bate com o que vemos ou vivenciamos, sentimos estranheza. O exemplo que Jesse Shell traz em seu livro é do Charlie Brown. Não esse Charlie Brown, esse Charlie Brown. Pare para analisar, a cabeça é desproporcionalmente grande em relação ao corpo. Tudo é definido por linhas simples, e as mãos e pés são estranhos, quase sem detalhes. Ainda assim, nós o interpretamos imediatamente como uma pessoa. Por quê? Porque ele atende às expectativas do nosso modelo mental do que é um ser humano. O nível de detalhe e o tamanho de cada parte do corpo são proporcionais à quantidade de informação que o nosso cérebro considera importante, mesmo que isso aconteça de forma inconsciente. Agora imagine se fosse ao contrário, se a cabeça fosse pequena e as mãos e pés fossem enormes. Ia ficar estranho, certo? Quando você cria um jogo que conversa bem com esse modelo mental do jogador, você reduz o esforço cognitivo necessário para entender o que está acontecendo. Isso facilita a leitura do jogo e ajuda o jogador a alcançar algo extremamente valioso, a imersão. Mas seguir um modelo mental nem sempre é obrigatório. Um show de mágica, por exemplo, só é interessante porque quebra nossas expectativas. Ele usa truques para confundir aquilo que acreditamos ser real. Nesse caso, a quebra do modelo é justamente o que gera a surpresa e a diversão. O mesmo motivo pelo qual plot twists funcionam tão bem em histórias. Entender o modelo mental do jogador permite os designers a criar experiências mais profundas, levando em conta não apenas as regras do jogo, mas também as expectativas que o jogador traz consigo. E mais, conforme o jogador continua jogando, as mecânicas, os visuais, as regras e os padrões do seu jogo passam a fazer parte do modelo mental que ele constrói daquele universo. E isso é algo que você, como designer, pode e deve usar a seu favor. Pense da seguinte forma, conforme o jogador joga o jogo, ele cria uma ideia sobre o que o jogo é, o que ele deve fazer, o que a história diz e para onde ela vai. Você, como designer, deve projetar o jogo
de maneira que esses modelos mentais do seu jogador estejam alinhados com o que você deseja. Por exemplo, no os desenvolvedores querem que o jogo seja rápido, dinâmico e ofensivo. Por isso, desenvolveram sistemas que punem jogadores que ficam muito defensivos e adicionaram meios ofensivos de tirar grandes recompensas. Assim, quando os jogadores jogam, eles veem um jogo onde são recompensados por serem ativos e engajarem no combate, montando uma imagem de um jogo ofensivo, rápido e dinâmico, que é refletido na experiência do jogo. No fim de contas, criar jogos é, em grande parte, criar e manipular modelos mentais. Cada escolha de design, do visual de um personagem até uma mecânica, influencia a simulação que o jogador constrói na própria mente. Quanto melhor você entende esse modelo, mais controle você tem sobre a experiência que está criando. E é justamente nesse equilíbrio entre expectativa e quebra de expectativa que nascem experiências mais memoráveis. Vamos voltar ao meu exemplo de Dark Souls. Toda vez que morro, me frustro e paro de me divertir. Por outro lado, muitas outras pessoas gostam do desafio e sentem que a frustração faz parte do modelo mental apresentado. A frustração faz parte da expectativa deles. E por isso, o flow deles não é quebrado quando morrem para um inimigo difícil. E falando do flow... Bom, podemos falar dele em outro vídeo. Você já deve estar cansado de ouvir a minha voz. Vamos finalizar então com um pequeno resumo. Enquanto estiver desenhando um jogo, pense em como as mecânicas, os visuais, a história, tudo vai ser interpretado pelo seu jogador. Entender como o jogador se sente durante a jogatina é a chave principal para criar experiências de jogo interessantes e divertidas. Eu vou ficando por aqui e até mais!